E a pergunta que eu jogo pra vocês, pra gente começar o programa e pra todo mundo que tá assistindo é: voltamos ao período do mensalão e do petrolão? Porque a gente tem quase todos os ingredientes. Já tem mídia comprada? Tem. Tem. Rede Globo nunca foi tão decisiva. A Rede Globo fez agora um último episódio de uma novela. Eu fiquei sabendo disso hoje. E uma das personagens, ela aparece na posse do Lula, homenageando o Lula no episódio final de uma novela. Não. A ponto do Lula ter assistido e elogiou. Muito bom essa novela. Mas quando isso aconteceu? Agora. O Plito Buñuel. O senhor Plito Buñuel, levante isso. Novela da Google, novela Globo, Lula, episódio, não sei o quê. Tem lá. Eu não tô sabendo disso. Tem até, se eu não me engano, tem até o vídeo. Vou meter Globo aqui, é certeza que vão derrubar, vai dar strike no vídeo, mas vamos dando like na live. Então, todos os ingredientes para um governo horroroso estão aí. Lula flertando com MMT, que é Modern Monetary Theory, é sair imprimindo dinheiro a dar com pau, pouca responsabilidade fiscal, flertando também agora com culpabilizar a classe média e meter todos os ajustes deles no colo da classe média que vota no seu adversário, Bolsonaro, que é outra loucura que a classe média faz. Orçamento secreto pintando que vai ser assim a grande farra de todos os tempos. Tabatas Amarais e companhia caladinhos, porque é isso que eles fazem. O que vocês acham? Tá pintando que cenário pro Brasil? Vocês vão falar uma merda, óbvio, todo mundo tá vendo aqui uma merda, mas... É um palavrão. Desculpa, eu tô quebrando minha própria regra. Então... Aí, cavaleiros, a cena da novela. O próprio Lula postou. o Lula postou. O Lula O Lula postou? Sim. Não, mentira, não é possível. Ô, me manda esse link aí. Tá bom. Tá bom. É tipo, eles imitaram a cena da posse. Eles imitaram a cena da posse do Lula. É verdade. O próprio Lula postou. A novela das 6 da Globo. Mas essa senhora de faixa é o quê? É a presidente da Seria novela? a presidenta, talvez uma prefeita eleita. Uma presidenta, Uma presidenta. Aí não viu o índio, hein? A novela não mandou bem aí. É uma cadeirante, Talvez a um blumenauense atrás. É isso? O Fred do MBL atrás? Tem um índio. Tem um tem um índio. índio, Ah, tem dá um pra ver, índio. tem um- Ufa, tinha um cocara ali, então houve um Mas índio. peraí, não tem japonês. Não. Não, mas isso não é Não uma... tem isso- anão. Não tem loira. Japonês é uma maioria, tem anão. gente. Não existe isso. Anão não é minoria. Anão não é Não é minoria? minoria. Anão é maioria? Não tem careca. Porque, igual, assim, certas minorias não são minorias. O fato de ser minoria numérica não quer dizer que ele seja uma minoria política. Então, conceitualmente... Os anões são super representados por quem? Eu acho que ninguém liga pros anões nesse sentido. Então, eles não são minoria, entendeu? Acho que se eles forem... Eles não se organizaram. Eles não se organizaram, não são um grupo de pressão, não fecharam um bom acordo com o bloco de esquerda pra se qualificar. Não, Porque- por exemplo, essa mulher é trans? Não, mas ela é uma mulher, já então, basta. mas tudo bem, e uma mulher trans? Eu Não, só tô vendo pessoa cis nessa foto. Não, eu acho que aquele de bigode ali é trans. Qual, o Fred ali? O Ó, Fred eu só tô ali. vendo pessoas cis e mais. Eu só estou vendo pessoas que se identificam como binárias. Aí, assim, Mas eu acho que elas você tá... podem se identificar como qualquer outra Eu coisa. acho que no momento aquela específico criança da posse. frente ali tá em dúvida. Os pais estão fazendo o acompanhamento. Os pais estão fazendo. Mas o menininho tá com L. O menininho tá com L. Ó, na mão meu direita- Deus, tá fazendo L, o na mão garoto. direita dele. Olha lá. Você me mandou? Tá fazendo L. Ah, Assim, é uma novela incrível, democrática, então a Rede Globo tá nessa. uhum. Eu vi o Eduardo Bolsonaro hoje muito confiante, a gente fez um react de que o governo vai ser uma porcaria, e nós já estamos prevendo há muito tempo que o governo vai ser porcaria mais, que vai ser um governo de revanche. Então jogo a bola pra vocês. Já estamos em 3 meses e pouco de mandato. O que dá pra cravar desse governo, senhor Beraldo e senhor Arthur Duval? Bom, o que dá para cravar que nós vamos continuar sem presidente. Eu acho que o Lula dá sinais cada vez mais claros de que ele não está na vibe de ser um gestor, o presidente que ele acabou sendo lá em 2003, quando ele assumiu, o vento favorável, ele pegou as coisas andando, e aí obviamente dá muito mais tesão para você ser líder do que está dando certo. Nesse mandato, além de estar tudo muito difícil, a situação econômica do Brasil está muito difícil, a situação econômica externa está muito difícil, a gente está aí flertando com crise bancária, problema de taxa de juros, inflação fora de controle. A gente ainda tem um Lula extremamente magoado, vingativo. Isso ele deu uma declaração hoje deixando isso muito claro. A gente tem toda a parte glamurosa da presidência da República
sendo assim explorada em todos os seus aspectos pelo casal presidencial, a primeira-dama assim, muito empolgada, e o foco mesmo, que é em resolver problemas graves e estruturais, não está tendo. E aí a gente vê ministros trazendo algumas propostas, algumas fazem sentido, outras não, mas a principal delas, que é a reforma tributária, ela vai sendo adiada, e a gente sabe o que acontece. Quanto mais se adia uma reforma tão importante como essa e tão polêmica como a reforma tributária, que tem uma resistência da própria estrutura da Receita Federal, mais difícil é de aprovar. Ano que vem tem eleição. Então, qualquer coisa que mude com a dinâmica do funcionalismo público, e nesse caso mexe com a dinâmica de uma parte poderosa do funcionalismo público, que é a Receita Federal, e também as receitas estaduais, isso torna-se impopular do ponto de vista eleitoral. E aí os deputados não querem votar isso. Eu não vejo uma articulação para que isso saia no primeiro semestre, como estão falando. Então, assim, eu acho que a gente está diante de uma grande probabilidade de perdermos mais 4 anos, de não termos um líder à altura do Brasil. Eu não estou falando de um líder que compartilhe das nossas ideias, mas um líder, um presidente, alguém que vai ali e pelo menos vai dar clareza na direção, por mais errada que seja, que está tomando, que era uma coisa que a gente não tinha no Bolsonaro. O Bolsonaro ele não queria saber do que estava acontecendo. Se você perguntasse para o Bolsonaro o que o Guedes estava fazendo, o que a Tereza Cristina estava fazendo, ele não fazia a menor ideia, mas ele não queria que alguém explicasse para ele, porque ele não queria perder tempo com aquilo. O Lula, em tese, ele tinha ali um comando que hoje ele quer manter esse comando, mas parece que ele não quer se envolver, ele não quer... ele está preocupado com outras coisas, assim, está consumindo mais o dia a dia dele. Então, lamentavelmente, a minha leitura é que, a julgar por esses primeiros 3 meses, a gente vai só girar em falso. Eu acho o seguinte, todo começo de governo é onde o governo dá o tom, né? E muita gente se gaba do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro chegou aprovando a Previdência. O Bolsonaro chegou aprovando a Previdência. Primeiro que é o seguinte, a Previdência, ela já tinha sido esquentada e muito esquentada no governo Temer, tá? Com o Rodrigo Maia presidindo a casa e articulando tudo, e ela só não passou no governo Temer por conta do Joesley e do Wesley Batista, né? Não sei se você lembra disso. E o Bolsonaro foi contra, inclusive. O Bolsonaro foi contra. O Eduardo, nessa época, ele dizia que não existia déficit. Não é que ele era contra a reforma, do jeito que estava. Não. O Eduardo disse o seguinte, não há déficit. O Eduardo estava junto com o PSOL falando que não havia déficit. O MBL, nessa época, como todo bom otário, né, o que a gente fez? A gente chamou um especialista não era da GV? Da FIP, Hélio Zilberstein. Exatamente, chamamos um cara da FIP, fizemos uma emenda à reforma do Temer, conseguimos levá-lo no Congresso, buscamos as assinaturas, teve o problema lá com a denúncia de corrupção do Temer, tudo parou. Então, quando o Bolsonaro chegou, você tinha a narrativa a favor, então você tinha o liberalismo ali explodindo, a galera falando de diminuir Estado, o liberalismo é bom, a esquerda é ruim, o Bolsonaro é mito, vai dar tudo certo, não sei o que lá. Você tinha o Bolsonaro namorando com o Rodrigo Maia, que já tinha deixado todo o caminho pronto para a aprovação da reforma da Previdência, e mesmo assim foi difícil. E eu julgo a reforma da Previdência mais fácil de passar do que uma reforma tributária. Porque a pressão dos setores da sociedade numa reforma tributária, ela é muito maior. E a reforma tributária, por ser muito mais complexa, porque é sempre assim, não, Beraldo, faz o seguinte, você tem um setor aí que não quer ser atingido, deixa vir a reforma, a gente cria uma nova regrinha que justo para você não vai pegar. É muito mais difícil. Eu acho o seguinte... Pela morosidade que nós temos nos primeiros 100 dias do governo, que não sai nada, eu acho que o governo está numa posição perigosamente estagnada. Porque se ele está estagnado com um futuro que é promissor, é uma coisa. Tipo, eu estou aqui meio parado, mas daqui a pouco acho que vai vir uma ondinha que vai me levar para algum lugar. Não, o que você tem é um cara estagnado vendo um terremoto lá longe... Bom, já quebrou aqui um banco ali nos Estados Unidos. Bom, Americanas ali ferrou. Puxa, velho, a Riachuelo já tirou loja do shopping. A Tok Stock tá quebrando.
E você tá aí, velho. Para. A analogia que eu faço é o seguinte: imagina que você tá olhando o quarto todo desarrumado e você não consegue sair da cama. Pra mim é essa o cenário do governo. Aí você vai dizer, bom, então, para a oposição é um cenário positivo. Né? A oposição quer o caos. Não é bem assim, porque a oposição está repleta de oportunistas que não têm trabalho a apresentar. Quando você tem uma oposição repleta de Lucianos Hangs cortando bolos verdes e amarelos, né? Quando você tem ali Eduardo Bolsonaro pulando para vender camiseta, quando você tem Nicolas ali plantando estaca em buraco de rodovia federal que Olha o só! olha só o fundão do Lula, não, é do Bolsonaro. Você tem um jogo completamente misturado e é difícil porque assim, eu me sinto o nerd que quer fazer o trabalho na sala e a galera só quer zoar, tá ligado? Tipo, deixa eu primeiro fazer que aí todo mundo copia o trabalho, eu me sinto esse cara. Uhum. Porque nós somos, cara, assim, o que a gente fez para a reforma da Previdência, eu lembro do Kim, do lá, puta, aí fazendo discurso, e a gente rodando congresso, não sei o que lá. Eu vejo hoje, tipo assim, o governo tá pensando numa reforma tributária que com certeza vai ser um desastre. A oposição tá plantando o fundão em estradas... E nós queremos fazer uma coisa séria, sabe, cara? Eu me sinto, às vezes, o trouxão, né? Então é isso, cara, eu acho